Olá, estamos começando hoje mais um programa aqui pela TV Galega. É o Entrevista Hoje comigo, Diná Simas, que vai ao ar todas as quintas-feiras às 21 horas. A Lei número 13.165 de 2015, conhecida como Reforma Eleitoral 2015, promoveu várias alterações nas regras das eleições deste ano. Além das mudanças nos prazos das convenções que começaram dia 20 de julho e vão até dia 5 de agosto, as datas nas propagandas eleitorais também mudaram e tem também a proibição do financiamento eleitoral por pessoas jurídicas, ou seja, somente pessoas físicas podem ser doadoras, ou ainda os partidos que podem usar os recursos do fundo partidário. Mas hoje vamos falar exclusivamente da mudança nos horários e nas divulgações de campanhas na mídia. E para este assunto, convidamos a doutora Quitéria Tamanini Vieira Pérez, juíza de Direito da Primeira Vara Civil de Blumenau e também juíza eleitoral da Terceira Zona Eleitoral de Blumenau. Olá, muito obrigada por sua presença, doutora Quitéria. Olá, Diná. Obrigada, eu que agradeço por essa oportunidade. O que mudou em rápidas palavras, doutora Quitéria? Veja bem, Diná, eu gostaria inicialmente, como eu disse, de agradecer essa oportunidade, porque entendo que é um papel importante tanto da imprensa quanto da Justiça Eleitoral esclarecer ao máximo o cidadão eleitor em relação às regras que dizem respeito ao processo eleitoral e agora quanto à campanha propriamente dita, né? A eleição municipal que se aproxima vai trazer algumas alterações. A mais importante delas, que já vem sendo percebida pela população, é a redução do prazo. Esse prazo da campanha eleitoral, onde acontece a propaganda eleitoral, antes era de 90 dias, foi reduzido pela metade. Hoje esse prazo é de apenas 45 dias. Então, nós teremos a partir do dia 16 de agosto, não está longe, né? Nós teremos então o início, que é o marco inicial do prazo que permite a propaganda eleitoral de todas as formas. Então, antes disso não pode haver propaganda. É claro que quando a lei reduziu o prazo da propaganda eleitoral, de certa forma flexibilizou um pouco o que antes era entendido como propaganda antecipada, como se fosse proibida. Por isso hoje as pessoas ainda estranham um pouco, mas saibam que a lei permite que aquele pré-candidato já se manifeste, apresentando-se como pré-candidato. Mas é claro, porque estamos em tempo de convenções agora, né? Mas é claro que ele não pode, em hipótese nenhuma, fazer pedido explícito de votos. Pode, quando muito, falar das suas qualidades pessoais, das suas características, eventualmente pontuar questões controvertidas até, né, em relação à nossa cidade, mas jamais fazer pedido explícito de votos. Tá certo. Para que a população entenda assim, bem didaticamente o que a legislação impõe. Os candidatos vão poder fazer campanhas gratuitas na TV, entrevistas em telejornais, publicações impressas como jornais e revistas. Como vai ser? Sim. Diná, toda essa forma de propaganda em relação à propaganda que acontece na televisão, na internet e nos jornais e revistas é regulamentado pela lei. Então, para cada tipo de propaganda eleitoral há alguns parâmetros e também, claro, algumas proibições, sempre prevendo penalidades. Por exemplo, quando nós pensamos na propaganda na televisão, apenas o horário eleitoral gratuito é permitido. Então, não se imagina a comercialização de espaços na televisão, apenas a propaganda disponibilizada pelo horário eleitoral gratuito. Horário este que vai sofrer algumas alterações também, porque aquelas conhecidas divulgações em bloco, que é quando fica um tempo mais longo na televisão o candidato falando, agora vai ser restrita ao cargo de prefeito. Os vereadores e também os prefeitos, né, os candidatos a prefeito, tanto os candidatos de um quanto de outro poderão se manifestar por meio de inserções que serão distribuídas ao longo do dia. Então, com isso, os candidatos a vereadores não falarão mais naquele espaço conhecido como em bloco, mas apenas por inserções que são pequenas aparições que acontecem tanto na rádio quanto na televisão, em aparições curtas de apenas 30 ou 60 segundos, né? E o que define assim, o candidato que está no partido maior em relação ao que está no partido menor? Antigamente os tempos eram diferentes, agora
Estão todos iguais no mesmo tempo ou ainda não? Na verdade, a igualdade é o parâmetro principal adotado pela Justiça Eleitoral em relação às oportunidades que quer conceder aos candidatos, né? Mas nesse aspecto, no que diz respeito à propaganda veiculada pela televisão, pelo rádio e televisão no horário eleitoral gratuito, a lei estabelece que 90% vai ser distribuído entre os candidatos que estejam vinculados a partidos que têm uma determinada representação no Congresso Nacional, na Câmara de Deputados, enquanto que 10% vai ser distribuído de forma isonômica entre todos. Isso faz com que os partidos que têm uma participação maior, porque essa distribuição é proporcional, né, em relação aos 90%. Então, os candidatos de partidos que têm uma representação maior na Câmara dos Deputados vão acabar contando com um tempo maior, tanto no que diz respeito à veiculação da campanha em bloco, quanto naquelas inserções. Mas, para além disso, todas as demais possibilidades são facultadas de modo idêntico às pessoas, inclusive, buscando justamente assegurar essa igualdade, é que a lei estabelece limitações quanto aos gastos, né? Então, os gastos de campanha também são controlados por limites específicos e o objetivo disso é evitar que prepondere, por exemplo, o poder econômico, né? Então, isso vai fazer com que todas as pessoas, tanto aquelas que têm menos recursos quanto aquelas que têm mais recursos, acabem ficando limitadas a esse patamar, porque a fase seguinte, a da propaganda eleitoral, que termina no dia da eleição, então, é a fase da prestação de contas. E nesse momento, todos os candidatos terão que prestar contas à Justiça em relação aos gastos que tiveram e terão que respeitar esses limites também em relação aos valores. Ok. Nós vamos agora para um breve intervalo comercial e voltamos já já. Estamos de volta com a doutora Quitéria. Doutora Quitéria, a partir do dia 15 de agosto, os pré-candidatos já poderão então expor, inclusive entrevistas. Sim, na verdade a data é 16 de agosto. A partir do dia 16 de agosto é que a propaganda eleitoral pode acontecer, né? E o candidato vai se valer dos meios que a lei permite, claro, não daqueles proibidos, como eu mencionei alguns deles, e os permitidos são, basicamente, a propaganda no horário eleitoral gratuito, na rádio e na televisão, cujo tempo será distribuído numa reunião que ocorrerá brevemente com a Justiça Eleitoral. Nós temos também a propaganda pela internet, como mencionamos, que acontecerá em sites, em blogs, redes sociais, mensagens instantâneas, e-mails, né? Sempre respeitando a liberdade do eleitor, por exemplo, em não receber esses comunicados, caso em que ele poderá solicitar o descadastramento, né? E claro, podem acontecer comícios, passeatas, carreatas, carros de som também, com as limitações de altura de som e de distanciamento de alguns órgãos, como órgãos públicos, escolas, hospitais, lugares onde naturalmente não combinam, né? Não seria compatível que existisse esse tipo de barulho, que é uma poluição sonora que não se deseja, né? Além disso, nós falamos antes da imprensa escrita, por meio de anúncios que podem acontecer em jornais e revistas, mas com as limitações que a lei estabelece. A lei diz que apenas 10 publicações podem acontecer por candidato em cada um desses meios. Isso é muito importante, que fique bem registrado, né, para que não se extrapole. E quais serão as penalidades para quem não cumprir a lei? Veja só, Dina, a lei estabelece diversas condutas e para cada conduta traça alguma penalidade. Tem as penalidades mais brandas, que seriam a pura e simples retirada da propaganda irregular, né? Por exemplo, vamos supor que acontecesse um outdoor ou um cavalete, que são proibidos, seriam imediatamente retirados pela Justiça, até para não alcançarem a finalidade esperada, e haverá também um processo que poderá, para além disso, aplicar normalmente multas. Normalmente as multas são as penalidades próprias para a propaganda irregular. Mas eu preciso dizer que determinadas condutas também no campo da propaganda eleitoral são consideradas tão graves, mas tão graves pela Justiça Eleitoral, que podem configurar crime e podem configurar até mesmo o que a gente considera abuso do poder econômico ou do poder político, e aí ensejaria um processo fundado naquela Lei Complementar 64, que prevê inclusive a penalidade de cassação do registro ou do diploma. Ou seja, mesmo que o candidato tenha sido eleito, por exemplo, este processo vai estar tramitando.
E lá na frente, se for comprovada determinada conduta que tenha sido proibida, claro, dentre essas que têm máxima gravidade, como, por exemplo, a venda de votos, né, que é a corrupção eleitoral, coisa que o brasileiro não admite mais, e a gente gosta de lembrar que a corrupção, para acontecer, depende de dois lados, embora que a prática, a consumação do crime não depende. Eu quis dizer em relação ao quadro que nós vemos hoje no Brasil, né? Quando nós pensamos no que acontece hoje, nós tivemos pessoas que se deixaram corromper, algumas que ofereceram e outras que aceitaram, mas o crime da corrupção acontece simplesmente ao solicitar uma vantagem ou ao oferecer uma vantagem, mesmo que ela não tenha sido aceita, mesmo que ela não tenha sido prestada. Então, nesses casos, mesmo eleito, o candidato pode ter o seu diploma cassado depois. E como será a fiscalização? Vai ter uma equipe observando todos os candidatos? É muito bom falar nisso, porque veja só, a justiça eleitoral é a justiça mais próxima do cidadão, porque o cunho democrático está muito relacionado ao processo eleitoral, porque a democracia nada mais é do que o direito do povo escolher seus próprios representantes e participar desse processo, né? Pois bem, a fiscalização vai se dar por meio de toda a equipe do cartório eleitoral, e aqui eu me refiro aos 3 cartórios eleitorais, porque em Blumenau nós temos 3 cartórios e todas as pessoas que integram os 3 cartórios foram nomeados fiscais, que são os fiscais de propaganda. Vão estar circulando pelas ruas e, claro, percebendo alguma irregularidade, lavrarão o auto respectivo, será retirada a propaganda, coisa que poderá ser imediatamente ou depois da notificação do candidato, conforme a circunstância, e tudo isso será encaminhado ao Ministério Público e poderá ter um processo, principalmente se o candidato não regularizar a situação. Mas eu gosto de dizer que há um fiscal, ou melhor, há milhares de fiscais que são muito mais eficientes do que qualquer equipe, por maior que seja. E aí eu penso no nosso eleitor, no nosso cidadão, né? Porque o cidadão, sabendo disso que nós estamos conversando aqui, ele se conscientiza em relação às leis, ao que pode e ao que não pode. E a partir daí a gente espera que ele próprio denuncie eventuais irregularidades à Justiça Eleitoral. E ele pode fazer isso indo lá, porque não pode ser feito por telefone, ele deverá assinar um documento que será uma formalização dessa denúncia. E isso tudo deve ser muito rápido, muito simples, justamente porque há formulários específicos que a Justiça Eleitoral dispõe para esse fim. Puxa, doutora, eu vou convidá-la para vir outra vez, porque a senhora tem muitas informações. Infelizmente, o nosso tempo é curto, né? E até a senhora ainda vai reunir a imprensa para expor todas essas novas regras, né? Para ajudar a divulgar para a população. Quero te agradecer muito pela entrevista. Obrigada, Diná. Eu é que agradeço e desejo boa sorte para você em seu programa e desejo que todos os cidadãos, eleitores, procurem sim se conscientizar cada vez mais, como, por exemplo, em oportunidades como essa, para que cada qual exerça melhor o seu papel de cidadão. Obrigada. Muito obrigada também. Em breve, vamos abordar aqui no Entrevista Hoje as questões financeiras das campanhas eleitorais deste ano. Voltamos logo depois dos comerciais.